Vamos lá, pessoal, para o segundo vídeo. Repare bem, as pontes de hidrogênio ocorrem, ou as ligações de hidrogênio, entre uma molécula polar. Ela tem primeiro ser polar, depois ter hidrogênio. Eu disse porque o hidrogênio fica descoberto, ligado ao FON, ou fluoxigênio ou nitrogênio, que eu também já expliquei porque são esses três elementos. E aí a gente vai agora, a partir de agora, começar a analisar não só a ligação de hidrogênio, mas a quantidade de ligações de hidrogênio que cada molécula realiza. Por exemplo, a água fazem 4 pontos de hidrogênio ou ligações de hidrogênio. Por que 4? Porque as ligações de hidrogênio são feitas entre um par de elétrons descompartilhado e um hidrogênio. Então, cada hidrogênio e um par de elétrons são 2 pontes. Se a água tem 2 hidrogênios e 2 pares de elétrons descompartilhados, a água realiza 4 pontes. Por que ela tem isso tudo? Porque o oxigênio é da 6A, tem 6 elétrons, compartilhou 2, sobraram 4 elétrons descompartilhados. E na própria água tem 2 hidrogênios. Então a água realiza 4 pontes de hidrogênio. E qual é a consequência disso? A consequência disso é que as propriedades físicas da água são bem distantes das outras substâncias da família 6A. O oxigênio é da 6A, aí você troca o oxigênio por enxofre, H2S. Troca oxigênio por telúrio, H2TE. Troca oxigênio por selênio, H2SE. E você percebe que as propriedades do enxofre, telúrio e selênio têm uma harmonia entre si. Elas crescem à medida que aumentam a massa molar, que é a lógica da física. Mas o oxigênio, que forma a água, não. O oxigênio é o mais leve, deveria ter o menor ponto de ebulição e, no entanto, é maior do que todos. É isso que eu vou começar a mostrar agora num plano cartesiano. Então vamos lá começar. Por exemplo, a água é responsável por essa formação do gelo, que eu comento já, mas isso aí logo para o gráfico. Observa aqui, ó. O oxigênio é da família 6A, o enxofre é da 6A, o selênio é da 6A, o telúrio é da 6A. Segundo a física, por que o ponto de ebulição está subindo aqui? Porque está aumentando a massa molar. A massa molar do H2S é 34, do H2SE é em torno de 78. Do H2TE é 130, né? 78, só para confirmar aqui, o selênio tem massa 80, né? Com os dois hidrogênios 80. E o telúrio tem 128, 130. Então eu tenho 34, 80 e 130. Se aumenta a massa molar, aumenta o ponto de ebulição e o ponto de fusão. Isso é a lógica da física. Mas nessa lógica da física, a água só pesa 18. Aqui pesa 34. Então a água tem que estar aqui embaixo, negativo. Próximo de menos 70 graus. E, no entanto, ela tem mais 100 ao nível do mar. Esse gráfico foi realizado na pressão de uma atmosfera. O que a água tem que os demais da família não têm? As ligações de hidrogênio, que são 4. Só para vocês terem ideia, se a água só tivesse 2 ligações de hidrogênio, o ponto de ebulição da água era próximo de 0 grau. Mesmo assim, mais alto que a do telúrio. 100 pontos de hidrogênio, menos 70. E, no entanto, a água tem mais 100, porque são 4 pontos de hidrogênio. Vou pegar do flúor, que eu ainda não expliquei. O flúor é da 7A. Na 7A você tem o cloro, o bromo e o iodo. O HCl, o cloreto de hidrogênio, pesa 36,5. O HBr pesa 81. O HI pesa 128. É lógico que o aumento da massa molar aumenta o ponto de ebulição. Mas o HF só pesa 20. Quase a metade do HCl. E, no entanto, está alto. Agora, por que o HF perde para a água? Já que ele é 20 e o outro é 18. Já que a massa molar dele é maior. Porque a água forma 4 pontes e o HF só forma 2. Por que o HF só forma 2? Porque o flúor é da 7A, tem 7 elétrons, compartilha 1, sobram 6. Então sobram 3 pares de elétrons, mas ele só tem um H. E o número de pontos é um H e um par de elétrons. Pegou um H e um par de elétrons e 2 pontes. Sobrou par de elétrons, mas não tem H para pegar mais, ele só tem um. Então ele só realiza só 2 pontes. É por isso que ele perde para a água. Se ele tivesse mais pontos, ele ganha para a água. Ele perde para a água porque a água forma 4 e ele só forma 2. Olha a consequência aqui, a água formando 4. Aqui está o oxigênio, seus 2 hidrogênios, seus 2 pares de elétron livre. Esses 2 pares de elétron livre se ligam ao hidrogênio da molécula vizinha, ao hidrogênio da molécula vizinha. Esse hidrogênio se liga ao par de elétron descompartilhado da molécula vizinha. Esse hidrogênio se liga ao par descompartilhado da molécula vizinha, formando a água 4 pontes de hidrogênio. E a consequência disso é que de 4 a 0 graus se intensificam as pontes de hidrogênio
E aí a química passou mais de 90 anos para entender isso. Por que a água sólida, que a gente chama de gelo, flutua na água líquida? Porque nenhuma outra substância tem isso. Toda substância, quando vai para a fase sólida, aumenta as forças de coesão. Então aumenta a densidade. É lógico que a substância sólida é mais densa do que a substância líquida. De uma forma hipotética, você joga ferro líquido, ferro sólido, num tanque de ferro líquido. O ferro sólido desce. Ele é mais denso do que o ferro líquido. Mas faça com a água. Bote a água no congelador, retire a água do sistema de refrigeração. Ela está congelada, que a gente chama de gelo, e jogue na água líquida. Ela flutua. Se ela flutua, é porque a densidade diminuiu. E como densidade é massa sobre volume, se a densidade diminuiu, é porque houve uma expansão de volume. Essa expansão de volume é provocada pela formação das pontes de hidrogênio, ou das ligações de hidrogênio. Aí forma um hexágono, e aí o volume aumenta. Você já assistiu ou assiste filmes de desenho animado que aparece a neve. E nos desenhos animados aparece uma coisa interessante, né? Aparece a neve e aparece aqueles cristais de neve descendo na forma de florzinhas. Aquilo dali não é ficção nem invenção. Aquilo dali é no microscópio a estrutura da água sólida. E uma outra coisa que chama atenção, que até hoje a química não tem uma explicação plausível. Cada cristal é diferente do outro. A água não repete o formato dos seus cristais. Então, naqueles desenhos animados que passam, os cristais descendo, ali, na verdade, é a foto da água na fase sólida pela microscopia. Houve uma expansão de volume, por isso a densidade diminuiu. E como eu sempre comento em sala de aula, esse é o motivo que o alimento, ele contamina não quando você congela, mas quando você descongela. O congelar é uma expansão de volume que estoura a fibra do alimento. Quando você descongela, você quebra essas ligações, a fibra está mole e com aberturas, não aberturas visíveis a olho nu, mas abertura suficiente para ataque microbiano. Tudo isso provocado pelas pontes de hidrogênio. Só fechando essa parte, eu vou reforçar o que todo professor comenta. Qualquer vestibular, você não suporta a química, mas qualquer vestibular que perguntar sobre o benzeno, que é uma molécula orgânica, sua resposta é efeito de ressonância. Perguntou sobre a água, sua resposta são as 4 ligações de hidrogênio. Não grave só ligações de hidrogênio, grave as 4 ligações de hidrogênio. Ok? E continuando esse gráfico, eu botei a família 4A. É para que a família 4A está de acordo com a física. Aí. Metano, que é o CH4, pesa 16. O tetrahidreto de silício, o silício, ele tem massa molar, só um minuto, 26, então tem 30 aqui de massa molar. Depois o germânio e depois o estanho. Por que está aumentando o ponto de ebulição? Porque está aumentando a massa molar. Como ninguém aí faz ligações de hidrogênio, não há nada que chama a atenção da ciência nessa família. Mas nessa família e nessa houve. Ok? Vamos lá. Ligação de hidrogênio agora, para você ter uma ideia da física e da química. Apenas pela massa molar. Se você pega só a massa molar como a física comenta, olha o ponto de ebulição da água. Abaixo de menos 50, próximo de menos 70. Porque a massa molar dela é 18, aqui é 34, aqui foi 80 e aqui foi 130. Então, se você analisar só massa molar, que é um critério de determinação de ponto de ebulição, a água deveria ter um ponto de ebulição de menos 70 graus. Quando você acrescenta o estudo da química com as ligações de hidrogênio, olha para onde a água vai. Vai para 100 graus, positivo. Uma variação de 170 graus, de menos 70 vai para 100 graus positivo. Então, uma variação de menos 70 graus, provocado pela formação de 4 pontes de hidrogênio. Que as outras moléculas da família 6A não têm. Nem o H2S. O H2S entra em ebulição é negativo. Então é que a gente chama ele de gás sulfídrico, presente no ovo podre. E a água não. A água só entra nessas condições de experimento, no nível do mar, pressão de atmosfera, a 100 graus. Então, a consequência dessa ligação é uma ligação fraca, mas que impede a ruptura entre moléculas e altera o seu ponto de ebulição. Quando eu digo que é fraca, é comparada com as ligações covalentes. Mas entre si é acentuada. E um outro detalhe que eu esqueci de comentar, deixa eu voltar aqui. É só rapidinho aqui.
Por que é pontilhado? Para indicar você, ao leitor, que ela não se compara com a ligação covalente, que é um traço cheio, provando que a ligação covalente é mais forte. Mas para indicar também que ela é quase uma covalente. Então, para romper isso aqui, se gasta muita energia. Se gasta muita energia, aumenta o seu ponto de ebulição. Vamos lá. Onde eu estava aqui. Tudo bem? É para que eu passei 2 vídeos falando das ligações hidrogênicas, especificamente da água, porque a água é o principal composto quando se fala em ligações de hidrogênio nos vestibulares. Aí vamos seguir. A substância pode receber ligações de hidrogênios se a mesma for polar e apresentar o FON, sem a necessidade de ter H ligado ao FON. O que é isso? Os livros de química, tirando o livro da professora Marta Reis, tem a mania, o hábito de dizer que só quem faz ligações de hidrogênio são os compostos polares com H ligado ao FON. E eu comecei meu texto assim. Mas eu estou falando isso aí de substância pura. Só abrindo parênteses, o que é uma substância pura? Conjunto de moléculas quimicamente iguais. Você tem um recipiente, só tem água, H2O, só tem HF, só tem NH3. Todos fazem pontos de hidrogênio porque são polares e tem o hidrogênio ligado ao FON. Mas quando você tem 2 moléculas diferentes, pode fazer ponto de hidrogênio sem ter H ligado ao FON? Pode. Qual é a condição de uma mistura? É isso que o texto vai falar agora. Quando é uma mistura, tem uma substância A e B, para ter ligação de hidrogênio entre a substância A e B, que representam a mistura, porque são 2 substâncias diferentes, por exemplo, a substância A e B tem que ser polares, todas 2. Mas a substância A, ela tem que ter H ligado ao FON. A substância B não precisa ter H ligado ao FON, basta ter o FON. Veja a diferença. Quando eu tenho uma mistura, não precisa que as moléculas todas tenham H ligado ao FON. Uma tem que ter H ligado ao FON e ser polar, a outra tem que ser polar, mas basta ter o FON, flúor, oxigênio, nitrogênio, não necessariamente ligado ao H. É isso que eu vou mostrar agora. Repara, a primeira ligação entre a água e uma substância orgânica chamada álcool. Por que é fácil dizer que tem ponto de hidrogênio? Porque o álcool é polar e a água é polar. O álcool tem H ligado ao O. A água também tem. Então, ambos fazem pontos de hidrogênio. E ambos fazem ponto de hidrogênio até isolados. Só moléculas de água faz ponto de hidrogênio, só molécula de álcool faz ponto de hidrogênio. Então, fácil de ver isso aí. Correto? Agora, ponto de hidrogênio entre a água e essa substância orgânica chamada éter. Aí a coisa mudou. A água tem H ligado ao FON e é polar. O éter é polar, mas ele não tem H ligado ao FON, ele só tem um O. Mas ele faz ponto de hidrogênio porque atinge esse texto aqui. Então, as pontos de hidrogênio podem acontecer para a substância pura. A substância tem que ser polar e H ligado ao FON. Para uma mistura, uma das substâncias, todas as 2 têm que ser polares, uma delas tem H ligado ao FON e a outra não precisa ter o H ligado ao FON. Aí vamos ver a polaridade no cotidiano que envolve as pontos de hidrogênio. Você tem um composto orgânico, onde a gente divide ele em 2 partes. O texto aqui está errado. A cabeça, isso aqui é a cauda. A cauda é a polar e a cabeça é polar ou iônica. Só o texto está errado aqui. Essa cabeça é polar ou iônica. Esse aqui, esse composto não é um sabão, é um detergente. Você que a gente não estudou orgânica, mas qual é a diferença de sabão e detergente? No sabão não tem SO3, tem COO. Todo sabão termina com CO, que o pessoal da orgânica chama de carboxila ou carboxilato. Não tem o carboxilato, é detergente. Então isso aqui é um detergente. Como a espécie que está ligada ao carbono é negativa, esse detergente é aniônico. Se fosse NH4, NH3+, seria catiônico. Então ele tem uma parte apolar e uma parte polar. Vamos ver como é que funciona. Se a água é polar, a parte polar dele, a cabeça, interage com a água. Se a cauda é apolar, a apolar fica para cima. Então ele tem uma bicamada quando a outra parte, a apolar, encosta nessa camada para cima. Mas lá dentro da água tem um óleo, que é apolar. Se o óleo é apolar, o detergente não vai entrar de cabeça, vai entrar de cauda. Porque a cauda dele também é apolar. E aí ele faz uma circunferência em volta, em torno do óleo. Com isso temos um probleminha. Se isso aqui é um íon negativo, cargas iguais se repelem, há uma repulsão entre isso aí e vai quebrando esse óleo, formando ele em micélias cada vez menores. E por que as micélias não se reaglutinam e formam aquela poça de óleo?
porque elas estão carregadas de carga negativa, que é uma repulsão entre elas, ou de carga positiva se o detergente for catiônico. Isso impede a aglutinação do óleo. É isso que a gente chama o processo de detergência, ou emulsificação. Você quebra primeiro a tensão superficial da água, isso a gente chama de agentes tensionativos, e depois você começa a trabalhar isso aí na limpeza. O shampoo também é um detergente, só que recebe o nome à parte de shampoo porque ele não é tão abrasivo. E como eu disse numa outra aula desse assunto, o shampoo é que faz a limpeza do capilar. O condicionador é só para recondicionar cargas por excesso de cargas provocada pela cabeça do shampoo. Então o condicionador é só para recondicionar cargas, só para isso. Ok, pessoal? O dipolo permanente eu vou começar no terceiro vídeo, ok? Eu volto